Romanos capítulo 13, a partir do verso 8, eu quero ler apenas um versículo que diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Pai, nós oramos e te agradecemos por tua palavra. Ó Deus, fala conosco, ministra, Senhor, ao nosso coração. Queremos ouvir e sair daqui edificados, Pai. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo. Me ajuda nessa noite a glorificar o Pai, eu te peço. Amém. Amém. Queridos, conversando com algumas pessoas, eu pude entender a necessidade da palavra nessa noite. E com certeza eu não vou terminar a mensagem nessa noite do que eu vou pregar, mas eu vou dar continuidade a ela em um outro culto. Mas eu quero iniciar essa mensagem porque eu penso ser muito importante, justamente porque nós estamos chegando ao mês de dezembro, e é o mês onde as pessoas elas perdem totalmente o rumo da realidade da sua vida. O mês de novembro é o mês do tal chamado Black Friday, onde as pessoas elas ficam alvoroçadas e querem de alguma maneira conquistar aquilo que não podem conquistar. Então o tema da mensagem de hoje é evidências de uma vida com liberdade financeira. E eu quero que você nessa noite esteja comigo, porque eu quero que você saia daqui expert, sabedor de como você vai administrar a sua vida, aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos para você administrar. Porque você pode até ser um dizimista fiel, mas se você não souber administrar a sua vida, você vai sofrer consequências com isso. Deus, Ele não é responsável por pagar as nossas contas que gastamos aleatoriamente. Deus, Ele não é responsável por assumir a responsabilidade, melhor dizendo, dos nossos gastos desenfreados. Então, Romanos capítulo 13, versículo 8, vai dizer o seguinte: não devam nada a ninguém, a não ser o amor. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Como cristãos, temos a responsabilidade de zelar pelo nome que levamos. Isso é muito importante, existe um peso sobre a nossa vida. Se não estamos tão preocupados com o nosso nome, precisamos lembrar que carregamos um nome precioso, que é o nome de Cristo. Pelo menos isso. Eu tenho que me precaver para que o nome dele não seja exposto, porque agora eu carrego sobre mim o nome dele. Então eu tenho alguma responsabilidade. Porque hoje o que o sistema tem feito nada mais é do que endividar o ser humano. O sistema, o que ele tem feito nada mais é de provocar uma dívida todos os dias na vida do ser humano, para que ele possa sempre estar preso ao sistema. Então hoje é comum você encontrar pessoas oferecendo empréstimos para você, para que você possa ter dinheiro na hora. Então, existem aqueles, você pode pegar quantos anos você quiser, até 5 anos do seu FGTS, aí a pessoa vai lá e entrega o seu FGTS durante 5 anos para o banco, para que o banco então possa colocar na sua conta um dinheiro. Só que aquele dinheiro vai embora, e aí você fica 5 anos sem dinheiro do FGTS. A responsabilidade de carregar este nome já é suficiente para termos condutas irrepreensíveis perante Deus e os homens. Eu tenho que saber que há uma responsabilidade para que eu possa zelar pelo nome de Cristo na minha vida. Então eu quero nessa noite levar você a compreender qual é a maneira que você deve conduzir a sua vida, de forma onde você não possa sofrer com consequências ou atitudes impensáveis, e então você pensar que Deus não está te abençoando. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer abrir as portas para você. Deus, Ele quer prosperar a sua vida.
Mas Deus, Ele é muito sábio. Ele não vai abençoar você para você sair gastando desenfreadamente aquilo que você quer. Deus não vai abençoar você e prosperar a sua vida para você não ter princípios aonde você tem a responsabilidade do que fazer com aquilo que Deus está te dando. E muitas vezes nós ficamos lutando contra isso, porque Deus não me abençoa, porque Deus não abre a porta, porque nós não sabemos, na verdade, valorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, como pastor, nessa noite eu quero levar você a compreender a vida que você precisa levar de forma onde a palavra de Deus esteja encaixada dentro dos princípios que você está vivendo, para que você não sofra lá na frente. Não podemos deixar que o nosso nome, que é chamado cristão, seja manchado por uma vida desordenada. Eu tenho que ter isso em mente. Eu não posso sair desenfreadamente vivendo de qualquer jeito. A instrução aqui no texto que nós acabamos de ler é de não dever nada. Essa é a questão, não dever nada. Mas isso hoje tem saído fora de contexto da vida do ser humano. Porque o ser humano, ele tende a ter uma vida desenfreada de gastos, e muitas vezes gastos desnecessários, que faz com que tenha um prazer, faz com que traga na sua alma alegria, porque está gastando. Mas na verdade está gastando um dinheiro que não é seu, está gastando um dinheiro onde você não vai conseguir depois fazer com que o seu nome seja honrado. E aí vem justamente a questão do seu nome estar no Espercer, no Serasa, e aí você fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar o meu nome do Serasa? Aí você tira o nome do Serasa, consegue, parcela as dívidas, mas depois você vai e faz outra dívida, e aí o seu nome volta de novo, e fica aquele negócio, até chegar uma hora que você não consegue mais fazer com que o seu nome esteja limpo. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a priorizar essa questão na sua vida, que é muito importante, que vai fazer com que Deus abra as portas para você, vai fazer com que Deus prospere a sua vida, vai fazer com que Deus abençoe. Talvez você está esperando uma bênção financeira, mas essa bênção financeira não chega, e ela não vai chegar enquanto você não aprender a administrar aquilo que você tem nas suas mãos. Não é de praxe as pessoas hoje estarem preocupadas com o seu nome. Muito pelo contrário, as pessoas muitas vezes não se preocupam com o seu nome e querem desenfreadamente gastar e gastar e gastar. E aí quando chega na hora de pagar, cadê o dinheiro? Essa é a questão. Segundo lugar, a Bíblia fala que nós não devemos andar ansioso com relação à falta de dinheiro ou alguma outra coisa. Mateus capítulo 6, versículo 31, ele diz o seguinte: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Então, às vezes, nós estamos sem dinheiro, estamos querendo fazer alguma coisa, mas não há dinheiro, não há recurso na nossa mão, e a gente quer desesperadamente fazer. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós ficamos inquietos, enquanto nós não conseguimos obter o bem que nós queremos, a gente fica inquieto, a gente fica querendo de alguma maneira suprir essa necessidade interior. E então, para melhor entendimento, vamos ver a seguir mais detalhes sobre esses assuntos que estamos falando. Primeira coisa, eu preciso tomar cuidado para eu não contrair empréstimo para comprar coisas que facilmente perdem o seu valor. E às vezes você quer comprar alguma coisa que você vai parcelar em 24 vezes,
Mas aí o que você comprou para parcelar em 24 vezes não dura um ano. Aí você fica sem o bem que você comprou para parcelar em 24 vezes e continua com a dívida. Você já imaginou? Você pagar uma coisa que você não tem por mais um ano ou mais de um ano? Então eu tenho que ter sabedoria. Espera aí. Por que eu vou fazer um empréstimo para comprar uma coisa que não vai durar muito? Porque eu vou adquirir uma dívida, que essa dívida ela vai perdurar por 2 anos. Então eu tenho que ter isso em mente, eu tenho que saber ter essa facilidade para ter esse discernimento. Tome cuidado com compras a crédito. Tome cuidado com cartão de crédito. Tome cuidado. Cartão de crédito é dinheiro na mão. Cartão de crédito você tem que saber que você compra o que você quiser. Agora, no final do mês vem a fatura. No final do mês vem a cobrança. E aí? Aí você vai lá, não consegue pagar, paga o mínimo. É isso que o banco quer. Você já viu na fatura? Que agora, na fatura, ele vem dizendo, ele só falta dizer, por favor, parcele sua fatura. Só falta dizer isso. Porque vem o gasto que você faz, observe, talvez se você não observou, na fatura vem o gasto que você faz, na fatura vem o valor que você tem que pagar, e junto vem, você pode parcelar até em 24 vezes. Aí você olha aquela parcelinha pequenininha, aí você vai lá e parcela, poxa, eu não vou precisar pagar esse montão, aí eu vou pagar essa parcelinha pequenininha. Só que essa parcelinha pequenininha vai se juntando com outras pequenininhas. E aí você fica preso, escravo, você não consegue sair disso. Então, muito cuidado com o cartão de crédito. Use o cartão de crédito. Ele só é bênção quando nós sabemos usar. O cartão de crédito, ele só é bênção quando nós temos domínio sobre ele. Agora, quando o cartão de crédito tem domínio sobre a nossa vida, aí estraga tudo, aí você não consegue. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Então tem gente que muitas vezes quer competir com o outro. Porque fulano comprou, eu também quero comprar. Porque fulano tem, eu também vou ter. E aí você não tem condição, então você acaba se tornando alguém sendo levado pelo vento. Você não tem o seu próprio gosto, você não tem a sua própria opinião, você quer ser como as outras pessoas são, você quer estar na moda, então eu vou comprar. Está em evidência, então eu vou comprar, eu quero estar em destaque. Só que você precisa saber como é que está o teu orçamento, você precisa saber o que você está gastando, como você está usufruindo daquilo que Deus está te dando, para que você não possa sofrer lá na frente. Estar na moda é bom, mas você tem que ter condição para isso, né? Primeiro, você precisa aprender que existem pessoas que não sabem zelar por aquilo que possui. Esse é outro tema importante para que a gente saiba. Veja que, assim como existem leis universais que governam o mundo da natureza, existem princípios básicos que governam nossas vidas e relacionamentos pessoais. Eu preciso compreender esses princípios, porque eles vão produzir efeitos na minha vida. Eu tenho que ter discernimento, porque podemos ser preparado para fazer escolhas sábias ou escolhas que vão nos levar ao fracasso. Eu posso decidir escolher aquilo que vai evitar o fracasso na minha vida, como eu posso ter escolhas que vai me levar ao fracasso. Então tem muitas pessoas que acabam quebrando financeiramente porque tomam decisões precipitadas sem saber esperar o momento certo. Então eu tenho que ter essa percepção de que eu preciso aprender a escolher
a maneira correta de administrar aquilo que está nas minhas mãos. E aí eu quero levar você a compreender o que isso influi, o que isso implica, melhor dizendo, o que isso leva você a compreender o sentimento de pessoas que elas são levadas a isso. 7 princípios bíblicos que se aplicam a todas as pessoas, todas, independentemente de cultura, origem, religião, idade, educação ou posição social. São princípios que vai reger, que vai estar sendo aplicado na vida de qualquer pessoa. Primeira coisa, primeiro princípio, caráter. Caráter são características de cada pessoa, incluindo suas qualidades, fraquezas e hábitos. Dessa maneira, todas essas pessoas, elas têm caráter. O que importa é saber se esse caráter é bom ou mau. Olha para o teu irmão que está ao teu lado. Vê se ele... Olha para o caráter dele aí, vê se... A Bíblia, ela nos diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o presenteou com um caráter essencialmente virtuoso. Você foi criado com um caráter essencialmente virtuoso. Agora você precisa trabalhar isso para que isso seja mantido, porque o pecado vem e deturpou isso na vida do ser humano. E agora o ser humano não consegue ter esse discernimento de que aquilo que ele pode levá-lo a viver um fracasso na sua vida. Porque são pessoas que não conseguem saber discernir o que querem na vida. Não sabem de fato discernir o que os seus pés precisam para andar. Então tem muita gente vivendo um fracasso e tem muita gente sendo bem-sucedido sobre a vida de pessoas que têm fracasso. Porque aquelas que são bem-sucedidas, elas sabem discernir aquilo que elas podem gastar ou não. Então tem pessoas que se tiver muito dinheiro no bolso, vai gastar muito. Mas tem outras pessoas que têm muito dinheiro no bolso e não gastam absolutamente nada. Aí você olha para a pessoa e diz, poxa, mas a pessoa tem muito dinheiro e é pão duro. Não, não é não. É porque ela é sábia, ela tem um caráter inteligente de administrar aquilo que ela tem, porque talvez ela já viveu um momento de pobreza e agora que ela está vivendo um momento de fartura, ela não quer voltar para a pobreza. Uma vez teve uma história de um homem que ganhou na loteria e ele pediu com as contas do emprego e foi gastar o dinheiro. O dinheiro acabou, ficou sem dinheiro e sem emprego. Porque são pessoas que não aprenderam, não viveram uma vida de aprendizado para aprender a administrar aquilo que tem. Então, quando você olha para isso, você precisa saber, e aí é o segundo tema que eu quero entrar, que é mordomia. Mordomia, muitas vezes, a gente pensa que mordomia é aquele que vive numa boa, que vive folgado. Não é nada disso. Mordomia, no grego, significa aquele que administra bem, aquele que está relacionado a zelar, a cuidar daquilo que tem. Então, mordomia não está relacionado a luxo ou extravagância, mas a nossa capacidade de zelar e cuidar de tudo aquilo que temos, sejam coisas materiais ou não. Então, eu e você somos mordomos daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Então, se Deus tem colocado algo na nossa vida, eu tenho que aprender a administrar. Eu tenho que aprender a administrar não só a minha vida financeira, mas eu tenho que aprender a administrar dentro da minha casa, a minha família. Eu tenho que aprender a administrar o meu trabalho, porque foi Deus que me deu. Então, se eu não souber administrar, eu vou sofrer lá na frente consequências, porque vai chegar uma hora que eu vou ser mal visto dentro do meu trabalho, porque não estou sabendo administrar. E aí eu acabo perdendo o emprego, porque faltou sabedoria para administrar aquilo que Deus colocou na minha mão. Então, seja mordomo fiel a Deus.
daquilo que está nas tuas mãos. Pense um pouco em quantas coisas você possui que precisa zelar. Pense bem a respeito disso. Por exemplo, você precisa zelar pelo seu nome, você precisa zelar pelo seu corpo, porque quando você é mordomo de forma geral. Você é mordomo da sua vida, você é mordomo do seu corpo, você é mordomo da sua mente. Aquilo que você está pensando, você tem que saber administrar o que você pensa. Você é mordomo da sua casa, da sua família, como eu disse, do seu emprego. Você é mordomo de valores que está sobre a tua vida. Você é mordomo de sonhos, de desejos, e aí vai. Eu posso citar aqui uma série de coisas, são muitas coisas que Deus te concedeu. Aí eu pergunto, como é que está a tua vida de mordomia? Como é que você tem administrado? Porque às vezes tem pessoas que elas estão confusas na sua mente. Elas não sabem o que elas vão ser, elas não sabem o que fazer da sua vida, elas não sabem com quem vai casar, elas não sabem. Então elas não sabem administrar. Então pessoas que não sabem sofrem lá na frente, porque acaba fazendo aquilo que não quer, e aí faz mal feito, porque não era o que de fato queria fazer. Pessoas casam mal porque não sabe escolher e administrar bem aquilo que quer na sua vida, e quando casam não tem mais como voltar atrás. Casou, agora vai ter que saber administrar aquilo. São pessoas que acabam perdendo o seu emprego porque não sabe de fato manter aquilo pelo qual Deus colocou na sua vida. Então seja mordomo, e seja um mordomo fiel em administrar tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Amém? Terceiro lugar, semeadura e colheita. Devemos seguir o exemplo da semente, por exemplo, que é plantada e cresce num solo fértil. Pensar em como podemos tornar mais férteis diferentes campos da nossa vida. E sempre lembrar que frutos precisam do tempo da natureza para amadurecer até que possam ser colhidos. Então tem coisas na sua vida que você vai semear e você não vai colher de imediato como você gostaria de colher. Tem que ter paciência. Tem que esperar o tempo certo, tem que aguardar o momento certo, porque aquilo que você plantou, você vai colher. E às vezes a gente quer antecipar a colheita. Você já viu algum agricultor antecipar a colheita? Não dá, porque se você antecipa a colheita, você estraga o fruto. Então tem muita gente estragando aquilo que iria colher, porque está querendo colher antecipadamente. Tem gente que está estragando a bênção sobre a sua vida, porque quer a bênção antecipadamente. Então, eu preciso ter essa consciência de que tudo aquilo que eu estou semeando, através da minha vida, eu vou colher, mas eu preciso ter paciência. Eu preciso aguardar, eu preciso ter pé no chão. Eu preciso saber que Deus, Ele vai me dar sabedoria, e no momento certo, quando eu estiver pronto, então eu vou colher os frutos. Agora, quando a gente não está pronto e quer colher, aí fica difícil. Tem gente que quer casar, mas não está pronto para o casamento. Você já viu isso? Tem gente que quer antecipar. Está sendo trabalhado, Deus está preparando a sua vida, mas quer antecipar, quer casar logo, precisa casar logo. Aí bate o desespero de casar, aí casa despreparado. Aí quando chega no casamento, aí fica espantado. Aí fica dizendo, na casa da minha mãe não era assim. Na casa dos meus pais não era assim. Né? Meus pais não falavam assim comigo. Despreparado. Então, eu tenho que ter a consciência que tudo que vem na minha vida precisa ser algo que eu vou colher lá na frente, mas eu tenho que ter a semeadura, eu tenho que plantar de forma onde eu possa colher. Então diga para o teu irmão que está ao teu lado aí, tenha paciência, porque o fruto vai vir. O fruto vai vir, meu irmão.
Mês de dezembro está chegando aí, todo mundo quer trocar móveis, todo mundo quer pintar casa, todo mundo quer fazer um monte de coisa. Todo mundo quer comprar roupa, todo mundo quer fazer ceia, todo mundo quer fazer. E aí vira o ano já começa cheio de dívida, o dinheiro já empenhado, já começa devendo. E aí vai chorar nos pés do Senhor: Senhor, prospera a minha vida. Senhor, eu estou sendo dizimista. E eu estou cheio de dívida. Aí eu fico imaginando Deus olhando assim para a gente. Você já pensou, meu irmão? Pense quantas coisas você perdeu de usufruir de Deus por não saber administrar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Aprenda, tem coisas que a gente tem que renunciar, tem coisas que a gente tem que abrir mão. Tem coisas que eu preciso abrir mão, porque nós temos sentimentos, e às vezes o sentimento dentro de nós aflora, porque a gente quer alguma coisa, e aí a gente não sabe dominar. Você está entendendo? Aí eu entro no quarto tema, melhor dizendo, que é o autogoverno. Tem gente que não sabe disso, mas podemos ler na Bíblia que Deus nos presenteou com a razão e racionalidade. Eu tenho, meu irmão, intelecto, você tem intelecto e sabedoria. Nós temos instintos. Instintos de quê? De sobrevivência, de alimentação e de reprodução, e aí vai. E aí, dessa maneira, eu entendo que o homem possui o chamado autogoverno, que é a capacidade de governar a si mesmo e de ser responsável pelas suas próprias ações. Então eu não tenho que ficar culpando fulano ou ciclano porque eu estou vivendo isso. Não, a culpa é minha. Porque eu não soube administrar, eu não soube governar, eu não soube dominar os meus desejos, eu não soube dominar as minhas emoções, eu não soube dominar a minha mente. Sabe naquela hora que você, quando vem aquele sentimento de raiva, você quer soltar um monte de palavras, e aí depois você... já foi. Aí depois você pensa: puxa vida, por que eu falei isso? Falou porque não soube se governar. Não teve o autocontrole. Porque muitas vezes a gente precisa ter esse entendimento. Eu tenho autogoverno, eu tenho sobre a minha vida. Eu tenho o domínio sobre mim. Eu posso dominar as minhas emoções, eu posso dominar os meus desejos. Esses dias, eu e a pastora, nós estamos passando por um momento de dieta. E às vezes dá vontade de comer umas coisas. Parece que quando você está com dieta, vem um desejo de comer bastante coisa. Aí a gente tenta se controlar, porque nós temos um autogoverno, né? Às vezes dá vontade de comer uma coisa gostosa, mas não pode. A gente tem que ficar regrado naquilo. Por quê? Porque é uma coisa que nós estamos semeando no nosso corpo para colher lá na frente. É fácil? Não é fácil. Mas eu tenho que ter o autogoverno aqui, ó. Eu tenho que dominar as minhas emoções. Eu tenho que dominar aquilo que eu penso. Eu não posso sair fazendo, eu não posso sair tomando atitudes de qualquer jeito, não. Eu tenho que ter o meu autogoverno. Ninguém pode me dominar, né? Mas eu posso. Você sabia disso? Ninguém pode dominar você. Ninguém pode te proibir de nada. Mas você pode dominar você mesmo. Você pode dominar você na hora de falar. Você pode dominar você na hora de tomar atitude. Você pode dominar você na hora de pensar. Você pode dominar. Você tem o seu autocontrole. Agora, se você quiser dar vazão aos seus desejos, então aí você vai atropelar tudo. Quinto lugar, soberania.
Aí vem com o autogoverno, Deus nos deu também a liberdade e a responsabilidade de se responsabilizar pelas nossas próprias ações. Por outro lado, Deus também conferiu ao homem o princípio da soberania. Afinal, o homem é o único animal racional e dessa maneira passou a ser responsável pela criação divina. Então veja a soberania que nós temos hoje aqui. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele. Olha só, domine o homem sobre os animais, sobre os répteis, e aí ele termina, sobre todas as coisas. Então nós temos uma soberania de domínio. Além do autogoverno, nós temos uma soberania de domínio. Então, eu tenho o poder sobre a minha vida. Veja só, Deus deu o poder sobre a minha vida, de poder governar e dominar a mim mesmo. Então, não tem esse papo de dizer, o que eu quero falar, eu falo mesmo. Não, não é assim. O que eu quero fazer, eu faço mesmo. Não. Isso não existe. Eu preciso aprender a ter o autocontrole, porque senão eu vou acabar perdendo aquilo que Deus tem me dado. Porque muitas vezes a gente perde a amizade, a gente perde o convívio com pessoas, a gente perde relacionamento, porque a gente não sabe ter o autogoverno e saber que a gente pode dominar a nós mesmos. Então, por causa disso, a gente deixa os nossos sentimentos e as nossas atitudes aflorar, e aí a gente acaba machucando outras pessoas. Então, essas outras pessoas afastam-se da gente, e a gente fica sem entender por que as pessoas não se aproximam de mim. Porque você não sabe dominar a sua língua. Você não sabe dominar a sua atitude. Então você tem que aprender isso. Porque isso tem a ver, porque Deus ele nos dá amizade, ele nos dá um relacionamento. Por isso que o texto diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então quando nós temos esse convívio, nós passamos a viver de forma soberana, onde eu posso dominar. Não importa o que a pessoa seja, o que a pessoa pense de mim, o importante é o que eu faço, a minha atitude é que vai fazer a diferença e que vai mudar esse quadro. Não importa o que o governo está fazendo, não importa o pacote do governo que está fazendo, não importa a dificuldade financeira que o mundo está fazendo, mas eu tenho domínio sobre a minha vida, então eu vou seguir os padrões daquilo que Deus está me dando, para que eu possa então crescer, amadurecer, e que eu possa conquistar coisas que Deus quer me dar. Agora eu não posso ir na onda do que o mundo está oferecendo. Eu não posso ir na onda do que as propagandas de televisão estão fazendo. Eu não posso ir na onda. Porque se eu for na onda, o que vai acabar acontecendo? Eu vou acabar perdendo a bênção de Deus sobre mim. Porque Deus quer me abençoar. Deus quer multiplicar a minha fazenda. Deus quer multiplicar o meu celeiro. Deus quer multiplicar. Mas eu tenho que ter autogoverno e soberania. Eu preciso saber. Ninguém pode me conduzir a fazer aquilo que eu não quero fazer. Ninguém pode me levar a fazer aquilo que eu não quero fazer. A partir do momento que eu decidi não quero, e acabou, não quero. Agora a gente fica sendo levado por pessoas, né? A gente fica sendo levado por sentimentos que acabam frustrando a nossa vida. Sexto lugar, individualidade. Da mesma maneira que cada órgão tem uma função específica no corpo, cada indivíduo vem ao mundo com uma razão específica para existir. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus te fez com um propósito. Isso explica porque as pessoas têm diferentes talentos, conhecimentos, competências, personalidades e propósitos de vida. Não fique querendo ser o que a pessoa é. Não fique querendo imitar o que a pessoa é. Você precisa ter a consciência de que Deus te criou com um propósito. Então escute, não fique querendo copiar. Descubra o que Deus tem para você. Descubra o teu dom, descubra a tua personalidade de Deus sobre a tua vida. Descubra isso. Porque eu tenho certeza que há um propósito de Deus em você, por você estar aqui.
Então, cada um Deus criou com um propósito. Então, você precisa descobrir qual é o propósito que Deus te criou. Aquilo que você precisa viver. Não fique vivendo aleatoriamente com o que disseram, com o que falou, não. Espera aí, o que Deus tem para mim? Qual é a minha vocação? No começo da minha vida cristã, eu fiz muitos planos. Eu queria fazer muitas coisas, mas eu comecei a entender qual era a vocação de Deus para a minha vida. Então eu não mudei isso, eu deixei as coisas acontecerem. Porque às vezes a gente quer fazer com que a vocação de Deus se perca no meio do caminho, e aí queremos fazer aquilo que achamos melhor. Queremos fazer aquilo que parece ser bonitinho. Queremos fazer aquilo que parece que vai nos prosperar, nos dar dinheiro. E aí a gente começa a fazer coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus criou a nossa vida. E aí a gente acaba perdendo o foco, perdendo a direção, a gente acaba perdendo a bênção de Deus, porque estamos seguindo contrário àquilo que Deus nos chamou. Então, meu amado, cuidado com aquilo que você vive como individualidade. Cuidado, melhor dizendo, com aquilo que você vive e não sabe separar a sua individualidade. Cada um tem o propósito que Deus chamou. Então, se você não descobriu, descubra. Pastor, eu não sei qual é a minha profissão. Então vai orar, vai buscar Deus, que Deus vai mostrar qual é a sua profissão. Pergunta para Deus, porque Ele te criou para um propósito. Ele te criou para um propósito. Desde o momento que eu entrei na empresa que eu estou hoje, havia um propósito de Deus na minha vida, naquele lugar. E até hoje eu entendo os acontecimentos que houve. Lá atrás, Deus já estava preparando tudo para hoje. Então, se eu perdesse a direção, se eu perdesse o caminho, eu ia sofrer. Porque eu não ia alcançar aquilo que eu tenho alcançado em Deus. Então, você tem essa individualidade na sua vida e você precisa preservar isso. 7º lugar, aliança. Precisamos lembrar que mesmo que cada indivíduo seja único, o homem é um ser social. A gente depende uns dos outros e precisa do convívio com o nosso semelhante. Olha para o teu irmão e diga para ele: eu preciso de você. A gente tem uma dificuldade, meu irmão. A gente tem uma dificuldade imensa. Porque Deus nos deu esse prazer de viver em comunhão uns com os outros, mas a gente não sabe administrar isso, a gente não sabe valorizar isso. Porque a bênção de Deus está aí. Você está entendendo? A bênção de Deus está aí. Escute uma coisa, deixa eu lhe dizer. A aliança que Deus fez com o homem, Ele fez com o homem para que o homem pudesse viver em convívio com outras pessoas. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Então, quando nós aprendemos a viver em convívio e aprender a ter aliança uns com os outros, é o que a Bíblia está dizendo. Então, eu vou poder desfrutar da bênção de Deus sobre a minha vida. Então, olhe que quando nós temos as evidências de uma liberdade financeira, olha quanta coisa a gente aprende. Talvez quando eu falei para você que ia falar sobre liberdade financeira, talvez você pensou, aí lá vem o pastor falar sobre dízimo. E até agora eu não falei nada sobre dízimo, né? Porque a gente está atrelado a isso, a gente está atrelado a coisas, a gente está atrelado a suprir necessidades que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que precisamos. A gente ora a Deus, a gente pede a Deus para que Deus supra a nossa necessidade, mas aí a gente fica pedindo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, mas por que Deus não dá? Porque não é o que a gente precisa. Deus, Ele sabe do que eu preciso, do que você precisa.
Então a gente tem que estar ciente disso. Agora eu preciso saber que a bênção está na convivência aonde eu estou me relacionando e tendo convívio com outras pessoas. Então eu tenho que aprender, eu tenho que me esforçar a isso. De que maneira? Porque a igreja, ela foi criada, ela foi projetada para viver em comunidade, em comunhão, em relacionamento, porque é onde Deus ordena a bênção. Então, enquanto eu me afasto de ter convívio, enquanto eu me afasto de relacionamento com pessoas, eu estou bloqueando a bênção de Deus sobre a minha vida. Abra comigo no Salmo 133, por favor. Aleluia. Salmo 133. E aí eu termino aqui porque eu vou continuar essa mensagem ou na quinta-feira ou no domingo, não sei ainda. Mas tem muito para nós aprendermos a respeito disso. Salmo 133 diz o seguinte: quão bom e quão suave é. Quão bom e quão suave é. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena o quê? Ordena o quê? E a vida para sempre. Amém? Então você precisa quebrar essa barreira quando você não consegue se relacionar com o teu irmão. Porque é isso que o diabo quer. É isso que o adversário quer na nossa vida. Ele quer nos afastar uns dos outros. Ele quer que a gente viva uma vida religiosa, onde a gente vem para a igreja, a gente aprende a palavra e vai embora para casa. A gente não consegue se relacionar, a gente não consegue cumprimentar, a gente passa por fulano, por cicrano, a gente não consegue cumprimentar. Na roda de 2 ou 3 a gente cumprimenta um, mas os outros a gente não cumprimenta. Então isso tem a ver com princípios daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Eu tenho que quebrar isso e tenho que aprender que eu quero a bênção de Deus. Então, se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que fazer a coisa certa. Se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que andar da maneira correta. Eu tenho que saber os princípios de Deus para a minha vida. Então, meu irmão, a partir de hoje você precisa ter esses conceitos na tua vida para que então você vá bem. Você precisa ser mordomo daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para administrar. Você precisa ser o autogoverno seu mesmo. Você precisa, meu irmão, ser soberano na sua própria vida. Você precisa andar e saber que você só faz aquilo que você quer fazer. E aí, você precisa colocar na balança: eu posso fazer? Será que eu posso fazer? Será que eu posso ter? Porque se eu não posso ter, então eu tenho que ter a consciência de que não é agora. Eu tenho que esperar mais um pouco. Será que eu posso comprar? Não posso. Será que isso vai caber no meu orçamento? Eu tenho que fazer essas perguntas. Eu não posso dar vazão aos meus sentimentos, àquilo que está dentro de mim, porque se eu der vazão, meu irmão, eu saio comprando, gastando, e o que tiver no cartão eu saio estourando, porque é gostoso comprar. Fala para mim. Não é ruim gastar, é bom. Não dá uma sensação boa? Quando você chega lá, eu quero isso, aí você vai lá, cartão. Ah, eu quero aquilo, aí você chega lá, cartão. Aí você quer,
Cartão. Aí aquilo, cartão. Aí quando chega a fatura, aí é aproximação, né? Aí chega a fatura, olha assim, não é possível. Aí uma vez o irmão veio reclamar com o pastor, dizendo, pastor, tem um demônio que está nas minhas finanças. Aí o pastor perguntou, mas por quê? Por quê, pastor? O senhor não tem ideia a minha fatura, o valor que veio. Aí o pastor falou, cadê a fatura? Traz a fatura que eu vou te mostrar onde está o demônio. Aí o camarada trouxe a fatura inocente, falou, o pastor vai revelar, esse demônio vai sair, né? Aí mostrou a fatura. O que está escrito aqui? Esse nome aqui. Está escrito... qual é o nome que eu vou colocar? Jairo, não. João. Não, João não. Francisco. Tem alguém com o nome Benedito aqui, não? Não, né? Aí está lá na fatura, Benedito Pereira de Souza. Aí ele pergunta, o que está escrito aqui? Aí o rapaz, o dono da fatura falou, Benedito Pereira de Souza. Ele falou, tá aí o demônio. É isso aí o demônio. Porque o cara gasta, não controla a sua vida e vai dizer que é o demônio. O pastor falou, tá aqui o demônio é você. Você tem que controlar os teus gastos, você tem que ser mais controlado. Não é assim que a gente faz? É gostoso gastar. Quem disser que não é gostoso está sendo hipócrita. Eu gosto de gastar, é legal. Mas eu só posso gastar aquilo que eu posso. Chega uma hora que eu tenho que saber, opa, aqui já deu. Agora vamos aguardar. Fique de pé, por gentileza. Eu quero deixar você com mais vontade, porque tem muito mais por aí.